Olá a todos, boa tarde. Vamos falar hoje sobre um assunto que toca a todos nós, muito comum, se vive todos os dias, que é a presença da mentira e da falsidade nas relações. Relações de todos os tipos, em todos os âmbitos. Mentira e falsidade. A mentira e a falsidade que a gente não percebe. Nós somos... eu estou falando com as pessoas que sofrem relações em que descobrem que há mentira e falsidade. E também eu vou falar para as pessoas que atuam na mentira e na falsidade. E por quê? A gente não, eu não faço isso. Por que se faz isso, né? Por que acontece? Então, vamos estudar primeiro o fenômeno. Temos que observar muito bem o fenômeno. Para a gente se desvencilhar das situações, qualquer que sejam, a gente precisa ter a paciência, a cabeça clara e conter as nossas emoções para estudar o fenômeno. O que acontece? E para isso precisamos apelar para dois instrumentos. Um se chama cabeça clara, raciocínio, reflexão crítica. 2, o nosso sentir, porque nós percebemos a falsidade, sobretudo pela experiência, porque senão não seria falsidade. Seria uma clara manifestação de algo errado, de um ataque, etc. A falsidade, ela é algo que nós experimentamos e muitas vezes não sabemos como provar até para a pessoa. E de fato não tem como provar. Sabe por quê? Porque a pessoa não vai assumir que ela é falsa. Mas a gente percebe a falsidade, né? A gente percebe, mas isso pode demorar muito tempo. Então, eu anotei aqui algumas coisas que me falaram. Então, a falsidade é esconder coisas, né? Esconder coisas de você. Não te falar toda a verdade. Nem sempre é uma forma de mentira sem ser uma mentira, né? Ou seja, te conta um fato, uma situação, mas não te conta toda a situação. Essa omissão tem um objetivo. Te cabe entender qual é. Na hora você não sabe, porque a pessoa que vive essas coisas se encontra... tem uma sensação de si de estar tonta, né? De também é uma pessoa tonta que não se dá conta do que depois descobre ser óbvio. Mas é muito difícil, às vezes, se desvencilhar da falsidade, né? Porque a mentira, por exemplo, você pode descobrir. Se diz que a mentira tem pernas curtas, que a verdade triunfará, etc, etc. Mas pode demorar uma eternidade, como eu estou escrevendo no meu livro A Verdade de Cleópatra. Demorou 2000 e mais de 2000 anos para que a verdade venha à tona. Um dia vem, mas pode demorar. O fato é que a mentira, então... significa que alguma coisa foi distorcida, foi escondida e pode vir à tona. Você pode saber mais sobre o fato. Agora, a falsidade é muito mais sutil, é muito mais traiçoeira. A falsidade é traiçoeira porque ela se apresenta como não falsidade, né? Não como uma coisa inócua, uma coisa totalmente inofensiva. E é por isso que parece falsidade. É muito comum, extremamente comum. Aqui uma coisa que eu anotei aqui. Pior de tudo, para mim, e que demorei muito para perceber, é quando a pessoa quer se mostrar boa e depois, por trás, só te lasca. A pessoa quer se mostrar boa e te lasca por trás. Então, na tua frente, ela é gentil, ela é acolhedora, ela é simpática, ela não se opõe ao que você fala, ela não te contradiz sequer, né? E ela concorda até com você. Mas depois, por trás, te lasca. O que significa? Ela te trai, ela fala mal de você, ela nega valor ao que você falou, e ela tinha concordado no começo. Ela solapa, né, a tua credibilidade, te calúnia e etc. É difícil não acreditar, entretanto, nessa fachada que se apresenta. Porque eu acho que todo mundo caiu. Quem não caiu aqui? Todo mundo acaba caindo. Eu mesma caí. Muitos anos atrás, eu tinha uma cunhada que parecia uma das pessoas mais inócuas da Terra. Assim, boa. Uma pessoa tranquila, uma pessoa
claro, não levanta a voz, uma pessoa que está sempre de bem, uma pessoa que é passiva no fundo, né? E demorou um tempo para descobrir que, na verdade, ela estava falando mal de mim o tempo todo para todo mundo, né? Para toda a vizinhança, ao ponto que pessoas que eu nunca tinha visto, que eu nem conhecia, né, viravam a cara para mim quando eu passava pela rua. Demorou, mas eu descobri. Nunca foi assumido, obviamente. Mas eu vi, então eu fiz uma experiência. Aí eu fui juntando os pauzinhos, né? Juntando os sinais e raciocinando. Isso dói, porque na verdade eu dei muito para essa pessoa. E a gente junta os sinais e a gente leva em consideração aquilo que experimentamos. Tem uma experiência que a gente faz, precisamos levá-la em consideração. Senão seremos sempre presas dos falsos, sempre. Uma outra pessoa escreveu aqui para mim, omitir pequenos detalhes. Então, como que é a situação? Tem uma relação, homem, mulher, amigo, não importa, namorado. A pessoa omite pequenos detalhes na fala, contando alguma coisa, para poder chegar em algum ponto seu para te atingir. Isso é manipulação. A pessoa falsa, de fato, é uma pessoa manipuladora. A manipulação pode ser mais ou menos agressiva, ou seja, mais ou menos intensa. Ela sempre está voltada para algum objetivo. No caso mais banal, o objetivo é não ter conflitos. Por que tem que usar falsidade para isso? Porque a pessoa que a usa, ela tem sentimentos em relação a você que ela não consegue administrar. Sentimentos podem ser, ela não gosta de você. Ela tem inveja de você. Ela não se sente confortável, mas ela não pode te eliminar da vida dela. No meu caso, por exemplo, era a cunhada, o que ela podia fazer? E, inclusive, tinha um relacionamento muito bom com o marido dela, meu irmão. Então, tem que aguentar. E ou então, a pessoa quer alguma coisa de você, mas você tem talvez personalidade, você tem um jeito que tem valores, você pode ter valores, você pode ter princípios que não te fariam fazer coisas ou tomar certas decisões. Então, a pessoa que te comunica alguma coisa, ela vai comunicar essa coisa de um jeito que faça com que você chegue onde ela quer que você chegue. Tudo isso é manipulação. Uma manipulação dentro da falsidade é uma manipulação que se mostra agradável, né? Por isso que você se sente uma tonta, porque você é agradada. O caso de uma pessoa, né, que entra na família do marido, início de relacionamento, casada, né? E a família a acolhe, é uma pessoa que vem de um lugar, como muitas vezes acontece, né, em que ela não foi muito acolhida. Então, é bom se sentir acolhida, né? A família do marido é uma segunda família. E todo mundo te acolhe, porque é o que é esperado. Inclusive, as pessoas falsas, elas estão completamente dentro dos padrões. É esperado fazer assim. Então, dentro dos papéis, a pessoa não se pergunta o que realmente penso dessa pessoa. O que eu sinto? Ela só aplica o modo de comportamento padronizado. Eu tenho que me dar bem. Então, teu irmão casa com uma pessoa que não tem nada a ver com a tua família, por exemplo, ou teu filho, tua filha, você tem que gostar da pessoa. Então, não tem aquela transição entre, puxa, minha filha casou com um cara, eu nunca iria imaginar uma coisa dessa. Vamos imaginar que o homem seja simplesmente muito diferente daquilo que vocês estão acostumados. Não estou falando se ele é drogado, se ele é alcoólico, não. Ele é simplesmente muito diferente. Você não está acostumado com esse tipo de pessoa e não se sente inicialmente à vontade. Então, a pessoa muito primitiva, porque é uma forma de psicologia primitiva,
ela não processa essa diferença, esse mal-estar inicial, que pode ser normal, não é uma inimizade. Ela pode estar desconfiada e tudo, mas se a mãe, o pai, ama a filha, confia minimamente, elas, assim, tem que se dar um tempo para processar essa nova situação. E as pessoas, porém, não fazem isso. Elas imediatamente entram no papel que acham que devem ter. Então, mas dentro não se sentem assim. E como não vão cuidar do que elas sentem, esse mal-estar, desconforto, desconfiança diante do novo, o que for, como água parada, produz dengue, produz prejuízo. Fica podre. É assim que acontece na psique, podre. Então, quanto mais uma pessoa estiver acostumada, treinada, aliás, domesticada, criada desde pequena, a dizer sempre sim, a acatar o papel que lhe é dado, a agir conforme for esperado do externo, sem nunca ouvir a si mesma e se perceber e saber se ela está sentindo realmente a vontade, se ela gosta, ela não gosta. Por quê? Por que não? Não é só gostar, não gostar. É por quê? Por que não? De onde vem? O que significa para mim? Esse é o trabalho interior. Se não tiver esse espaço intermediário e a pessoa tem que acatar o que vem de fora, se o que vem de fora não bate imediatamente, por qualquer razão, começando pela mais vulgar, que é a fulana está tirando meu filho de perto de mim, ela vai criar uma cara falsa para aguentar a situação e dentro dela vai crescer o desagrado que vai expressar, né? Não tem como a represa uma hora quebra, se rompe, porque aumenta a tensão interna com os tempos, os dias, os anos, e aí começa, a pessoa viveu sempre assim, obviamente ela tem que descarregar aquele mal-estar, e aí surgem as fofocas pelas costas, as traições, as calúnias, porque na fofoca que depois acontece na cozinha entre as mulheres, elas podem desabafar, se aliviar daquele desconforto, se unir, se sentir mais fortes e superiores com relação à pessoa que elas estão caluniando. Na frente da pessoa que elas estão caluniando, elas são bonitinhas. E típica cobra. É típica cobra. Tá cheio de mulheres assim. Porque elas não têm capacidade de se colocar, não tem autoconhecimento suficiente para se entender, às vezes não tem qualquer interesse, porque é um jogo de poder, que implica criar grupos contra outras pessoas, né? Um grupo contra o outro, geralmente é um grupo contra uma pessoa. Significa criar bodes expiatórios para as merdas, desculpem a expressão, para todo o lixo de pessoal de cada um, né? E significa se sentir mais fortes na hora de obter o que se quer, de manipular a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que entra nova na família, mulher do filhinho da mamãe, ela precisa ser controlada, né? A família já está estabelecida, todo mundo tem o seu papel, tá todo mundo adulto, consciente e todo mundo unido na falsidade, unido na mentalidade deles. Então, essa pessoa nova, ela tem que se encaixar dentro do que eles querem, mas ela é uma. E o grupo já está estabelecido. Então, quem domina é o grupo. Cabe a essa pessoa se inserir, mas como é que se faz isso? Não é que ninguém vai falar para ela, muito menos a sogra, vai falar para ela, fulaninha, então, você casou com meu filho, olha, aqui funciona assim, assim, assado. Então, se você quer pertencer à família, você tem que gostar disso, não gostar daquilo, fazer isso, fazer aquilo. Ninguém fala isso, né? O que as pessoas fazem? Elas vão comendo mingau pelas meradas, dando valor a certas coisas, não a outras, falando, não falando, olhando, não olhando. Tudo isso é como a tecer a teia de aranha. Invisível, mas eficiente.
para que a pessoa nova que entra se encaixe onde a gente quer que ela fique. E na postura psicológica que a gente quer que ela fique. Ou seja, não tem questionamento, não é para questionar nada. Se tiver algum questionamento, ou para trazer novidades, para trazer alguma coisa que possa fazer as outras mulheres, por exemplo, se sentirem ameaçadas. Porque a nova mulher que entra na família pode ter qualidades diferentes, pontos de vista diferentes, e pode criar uma vida com esse marido novo dela, diferente da família. E tudo isso ameaça a unidade da família, porque a unidade da família está baseada em sermos todos iguais, pensando iguais, fazendo iguais e nos colocando contra os outros. Sim, nós somos um grupo e ninguém está aqui, além de nós, assim, somos só nós. Então, essa mentalidade faz com que qualquer novidade que penetre na família, que possa alterar alguma ordem interna, seja percebida como ameaçadora. E como não se pode excluir brutalmente, né, diretamente a nora, a cunhada, por exemplo, se usa de falsidade para suavemente invisibilizá-la e amordaçá-la. E quando ela não é facilmente amordaçada, se desacredita, se criam calúnias para tirar crédito dela, de forma que ninguém vai dar ouvidos. E assim se mantém o controle da situação. Então, a falsidade, ela está sempre vinculada a um interesse. Eu te dou alguma coisa, pode ser simplesmente carinho, muito entre aspas, porque não é verdadeiro, aceitação, gentileza, para obter de você alguma coisa que eu estou decidindo. Então, eu estou te levando na coleira. A falsidade te coloca uma coleira e aí com a guia vai te levando para onde a pessoa quer. Quanto mais você for uma pessoa carente, insegura, com baixa autoestima, sozinha no mundo, mais facilmente presa você será de pessoas falsas. Tem jeito. Então, por quê? Porque você vai se sentir feliz pela balinha que a pessoa te dá. E não vai prestar atenção ao que você sente dentro, que é o que realmente importa. Então, a gente lida com esse tipo de realidade cotidianamente. Agora, sem falar no mundo dos negócios, entre amigos, homens também, a falsidade é muito comum e a mentira. Os homens, então, alguém estava me falando, né, assim, eu andando na rua vi um grupinho de homens, como os homens se sentem, enchem o peito quando estão com outros homens, porque eles têm que se provar, né? O homem vive em competição com o outro o tempo todo. Então, entre si, nos grupos masculinos, tem que se provar. Isso leva facilmente a falar um monte de mentiras. E aí, em casa, o homem não tem outros machos a quem se comparar e faz o macho alfa, exibe-se como macho alfa com a esposa, que, como é mulher, claro que é inferior a ele, não é não? E não só, ela é geralmente mais fraca de músculos, porque essa é a diferença só, essa é a única. E aí ele faz o grande macho, mas entre os homens há muita mentira, muita mentira. A falsidade é uma subterfúgio feminino. Não quer dizer que os homens não usam, eu só estou dizendo feminino. Obviamente, temos masculino e feminino dentro de nós. Então, a falsidade é uma forma de você enganar a outra pessoa sem que ela perceba que está sendo enganada. Então, é bom a gente ter bastante autoconhecimento, bastante capacidade de análise da situação, de conhecimento psicológico mesmo, de como as pessoas funcionam, a partir de como a gente funciona e vive as situações, para a gente saber se orientar nessa selva obscura que temos em volta. Porque senão seremos presas o tempo todo de falsidade e de mentiras.